Mata ele! Tirando foto. Não, eu ia tirar foto sua, se vocês não conseguirem subir. Eu ia tirar foto sua, se vocês não conseguirem subir. Esse borrão aqui é mansinho. Esse burro é ignorante demais. Não, é mansinho, agora que você em cima é pareia. Aí, ó. Esse é bravo também. Chapéu mil. Vou dar uma foto. Monta, Paulo. Vai. Você mostra seus colegas. Eu te envio o vídeo pra você. Eu te envio o vídeo pra você postar pros seus colegas. Não, tá montando ao contrário, homem. É montado à direita. Ali é a esquerda, rapaz. Nossa, tira, hein? Tira o buçal. Firme na parada. Aí, vai! Deu! Deu, mano? Deu! Vai explorar nele, Pelo. Vai cagar. Eu vou pôr mesmo. Vai explorar, Pelo. Vai sair andando, vai, Igor, vai, Igor. Pode abrir essa porra aí. Vai. Não, no chão. Vai, anda. Abre as pernas. 1, 2, 3 e abre as pernas. Vai, abre as pernas. Não é pra largar, João. Eu vou largar, eu vou ficar segurando. Não, segura o negócio vermelho. Segura o negócio vermelho. Cala a boca, não, besta. Segura. Ai, idiota. Você é um fresco, né? Que não vou tomar o valente, não é pra bater.
Eu não sei nada, meu Deus, meu Deus. É isso aí, ó. Nossa senhora. E agora? Tá. Carrega aí, não, eu fiquei com medo. Vai lá de novo, Betão. Vai lá de novo. É doido? Por que jogou ele? Puxou muito alto. Hein? Você puxou a rede muito alto. Fala com você, pô? É, não, porque ele já quer disparar, ué. Machucou? Não, mas... Filmou? Não, mas tá filmado. Tá filmado? Ó, pararam igualzinho, cara. Vai, caralho! Não dá pra andar. Caiu o cavalo e ele. Tá, filho. Nossa, vai na bunda dele. Vai, filho, vai. Vai. Só segura aqui, então. Vai, cara, vai. Quer andar, quer andar. A cara dele.